Você está no meio, mas sente que já passou da hora de só sobreviver? Sente, sabe que está na hora de ir para o próximo nível, mas está com medo de pagar mais imposto ou está com medo de errar nessa transição? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os 5 passos essenciais que você tem que fazer nessa transição do MEI para o ME. Eu me chamo Jocelânio Costa, sou contador, sócio na Nossa Contabilidade e aqui você está no canal Help Contador. O único objetivo desse canal é ajudar você, empreendedor, a crescer, reduzindo seus impostos, aumentando seus lucros, mostrando os caminhos que você vai seguir de forma legal. E esse conteúdo chegou de graça até você, com o maior prazer que a gente faz e pensa nele. E é de graça que você curta, comenta e compartilha. Então eu quero pedir, nos ajude, se inscreva aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo, compartilha. Assim você não vai perder nenhum conteúdo mais que nós vamos colocar e também nos ajuda. Leva 2 segundinhos e nos ajuda demais. Então desde já eu quero agradecer. E vamos para o vídeo. Eu quero puxar minha tela para você, porque eu sei que nós somos muito visuais e no visual a gente aprende e capta mais rápido. Então, como nós vamos sair? Como eu posso sair do MEI de uma forma correta, sem pagar mais imposto, sem correr risco de multa, sem sofrer nenhuma sanção? Então, vamos lá para você entender. Porque esse assunto, ele importa. Porque muitas pessoas já estão na hora de sair do MEI, certo? Porque esse assunto importa, porque se você desenquadrar e quiser sair da forma errada, você vai sofrer prejuízo, porque você vai sofrer com desenquadramento, pagando o que não deveria pagar, sofrendo algumas sanções que não deveriam sofrer se você sai da maneira correta. Então, quando você sai porque a receita lhe tirou, a receita lhe excluiu, ou você passou do seu faturamento, você vai ser desenquadrado e você vai pegar todo retroativo, vai pagar multa e juros retroativos e isso vai pesar no seu bolso e não é interessante para quem é MEI, muito menos nesse momento de transição. Mas com a orientação correta, você vai fazer isso com segurança. Então, a primeira coisa que você vai entender é que nesse momento de transição, você tem que fazer por si. Você tem que entender o seu momento e não esperar que o governo faça isso por você, certo? Primeira coisa, e o que você tem que fazer para sair do MEI é entender alguns pontos cruciais. Primeiro, você precisa saber, está na hora de sair do MEI? Eu estou na hora de desenquadrar? Como você vai pensar nisso? Você estourou o limite de 81 mil por ano? Ou está perto de estourar? Bem pertinho? Vai abrir um outro CNPJ em que você também vai ser o dono da empresa? Ou vai ser sócio de algum outro? Vai exercer uma atividade que é fora da lista permitida pelo MEI? Aqui no canal nós temos vídeos explicando só sobre o MEI, onde essa lista vai estar lá, inclusive tem até o link de acesso, então entra lá nos nossos vídeos que você vai conferir. Sua atividade ou uma atividade que você vai exercer está fora dessa lista, você precisa contratar mais de um funcionário para que o seu comércio, a sua empresa de serviço ande, funcione, gere mais lucro? Vai precisar de um outro funcionário? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas aqui, para algum desses pontos aqui, sim, você está na hora de desenquadrar. E se você respondeu sim para uma dessas aqui, o desenquadramento ele não é opcional, ele já passa a ser obrigatório, certo? Então, fica atento porque já passa a ser obrigatório para você que quer crescer. O outro ponto que nós temos, um outro passo que nós vamos analisar quando queremos sair do MEI, além daquelas perguntas, faturei 81 mil, preciso de um outro funcionário, vou ser sócio de uma outra empresa, eu vou exercer uma atividade que não é permitido, é se o limite do MEI é proporcional. Então, pessoal, entenda que o seu limite é proporcional para desenquadramento. Eu até deixei aqui o exemplo. Se você abriu o seu CNPJ, né, inaugurou o seu CNPJ em abril, o seu limite é 60.750 e não 81 mil. Como eu falei já, o limite do MEI ele é proporcional, certo? Então você tem que fazer de acordo com o mês que você abriu,
certo? O mês que o CNPJ foi iniciado. E aí sim, você pega uma média de 6.750 e multiplica pelo tanto de meses que falta para terminar o ano. Aí você vai saber qual é o limite bruto que você tem naquele ano. Então é proporcional. Fica atento, por quê? Porque se você desenquadra porque passou até 20%, você vai pagar multa e juros do que passou. Agora, se você passou acima de 20%, você vai pagar retroativo. Então, você vai pagar desde janeiro do ano corrente, como Simples Nacional, e o ano seguinte. Então, fica atento a isso daí. Esse é um passo. O proporcional, é proporcional. O faturamento do MEI é proporcional, certo? Se você sabe que vai aumentar, se você sabe que vai estourar, então já é o momento de desenquadrar. Um outro passo que você tem que analisar é como você vai fazer esse desenquadramento. E existe dois tipos de desenquadramento para um MEI, certo? O primeiro tipo é o desenquadramento automático, é o de ofício, é que o governo identificou que ou você passou do limite de faturamento, o governo identificou que você está fazendo uma atividade que não deveria exercer, que você vai contratar mais de um funcionário. Quando você ah, em, faz ou comete alguma das coisas que não pode no MEI, o governo vai lá e desenquadra. E aí, quando o governo desenquadra, você não está preparado para isso, você não está pensando em desenquadrar naquele momento, e aí só vem dor de cabeça, porque você vai pagar multa, você vai pagar juros e você não se programou para isso. Existe a outra forma de desenquadramento, que é o voluntário, que é por opção, que essa é sim a que é a melhor do momento, certo? É o melhor que você pode fazer pela sua empresa. Por quê? Quando você desenquadra por opção, é porque você já entendeu que você vai ter alguma dessas coisas que não pode, ou passar o faturamento, ou contratar mais de um funcionário, e você, por si só, já procura um profissional e já começa a desenquadrar, e isso de maneira organizada. Então isso não vai pesar no seu bolso, isso não vai tirar o dinheiro da sua empresa que você não estava esperando, isso não vai lhe dar um baque, não vai ter uma bomba fiscal em cima de você. Então, esse é um ponto importante. O melhor é que você desenquadre. E a opção para desenquadramento ela é feita até janeiro, até 31 de janeiro do ano seguinte, e poder valer. Então, você tem até 31 de janeiro de cada ano para poder desenquadrar do MEI. Olha só, e agora esse é um ponto que eu quero falar com vocês. Com a reforma tributária, essa opção pelo Simples, ela vai mudar a data, ela vai ser feita em outro mês e eu vou gravar um vídeo só explicando sobre isso aqui. Então fica ligado no nosso canal, porque vai ter um vídeo só explicando como vai ser o desenquadramento do MEI para o Simples Nacional daqui para frente, certo? Vou puxar novamente aqui. Então, o melhor é que você desenquadre por si só, entendendo que já está no momento. E não espere que o governo faça isso por você, porque aí as multas são pesadas. Um outro passo que você tem que fazer agora é reestruturar a sua empresa. Você precisa entender como você vai trabalhar agora daqui para frente. E a sua empresa precisa se adaptar a esse novo modelo. Então você precisa escolher o regime tributário. Tudo isso, pessoal, você precisa buscar um profissional qualificado. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos, o meu contato, o meu WhatsApp, vou deixar o meu Instagram, o Instagram do escritório. Entre em contato, fala comigo. Essa primeira análise ela vai ser gratuita, certo? Vai ser gratuito. Nós vamos entender qual momento da sua empresa está e qual vai ser o melhor regime para ela. Então você tem que escolher o regime tributário. Qual é o melhor regime tributário? É aquele onde você vai pagar menos imposto. Então, tem alguns regimes tributários que eles têm benefícios fiscais. E nós vamos identificar, de acordo com o seu segmento, de acordo com a sua empresa, qual é, onde você vai se beneficiar mais, onde você vai pagar o menor imposto. Você vai ter que revisar os quenais, muito provavelmente você vai ter que ter alteração de quenai, algumas empresas sim, outras não, isso depende de análise. Você vai ter que ajustar na emissão de nota, a grande maioria esmagadora dos MEIs, eles não emitem nota fiscal. Então, começa esse ensinamento de emitir nota fiscal e no novo modelo, e você vai iniciar uma contabilidade formal,
certo? Porque quando você sobe esse patamar, quando você vai para o ME, quando você vai para o Simples Nacional, você é obrigado a ter um contador. E aí você vai ter uma contabilidade que vai lhe mostrar os números reais da sua empresa. E só assim você vai conseguir alavancar o seu negócio. Porque quando você tem os números reais, aí você sabe onde você tem que mexer para alcançar aonde você quer chegar. Então, um quarto passo é você saber o que você tem que fazer na sua empresa, reestruturar a sua empresa, certo? E cuidado com o erro mais comum, que é migrar sem ter orientação. Você precisa de orientação, porque você entende a parte técnica do seu negócio, mas você precisa entender onde você vai pagar menos imposto. Você precisa entender o anexo melhor para você estar. Eu coloquei aqui o exemplo do fator R. Por quê? Porque esse é um dos benefícios que empresas de serviço eles podem ter para reduzir o seu imposto. Então você precisa buscar uma orientação, tá certo? Sair do MEI, ele é subir de nível, é você entender que você cresceu, então a sua mentalidade também precisa mudar. Você precisa mudar a sua contabilidade, a forma que você gere a sua empresa. MEI, ele é excelente, mas ó, seu negócio cresceu, você precisa crescer junto com ele. O seu negócio cresceu e você precisa crescer como profissional, como empresário, como pessoa. Isso muda muitos aspectos da sua vida. Mas não tenha isso como negativo de forma alguma, muito pelo contrário, isso é muito positivo, tá certo? Então começa a mudar a sua mentalidade, porque agora você está crescendo, você está aumentando. Às vezes dói, mas é uma dor necessária, certo? O crescimento às vezes dói, mas é necessário. Continuar pequeno por medo de crescer custa muito mais caro. Quando você entender essa frase aqui. Quando você entendeu quanto mais caro custa, quando sua empresa tem o potencial de crescer e você não cresce por medo, aí sim você vai perder ou então vai encarar com medo mesmo. Então, pessoal, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua empresa. Não se esquece de se inscrever, não se esquece de comentar, não se esquece de compartilhar. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.